Existe esse negócio de tipo, eu tenho sono leve e eu tenho sono pesado? Tem que avaliar essa questão com cuidado, porque uma coisa é você olhar as fases do sono. Existe fase sonolência, sono leve, sono profundo. São 4 fases básicas, tá? Sonolência, que tá uma mistura, assim. Sono leve, que é um sono leve, que é super importante também. Aí você cai no sono profundo. E aí logo depois você volta. Sono leve, e do sono leve você cai num sono chamado sono REM. Que é quando a pessoa fica mexendo o olho, assim, para ficar meio... Não sei se você já viu, a pessoa fica tipo... Às vezes quando meio e é aberto. quando o sonho geralmente acontece. E aí depois você volta, você fica ciclando nessas fases. Sono leve, sono profundo, sono REM. Sono leve, sono profundo, sono REM. Quando você tá no sono leve ou no sono REM, é mais fácil te acordar. No sono profundo é mais difícil. Então isso é uma coisa. Quando você diz assim, a pessoa tem um sono leve, talvez seja uma pessoa que esteja tendo dificuldade para ir e ficar no sono profundo. Entendi. Isso é um problema relativamente comum atualmente. Uma coisa que um fator que pode causar isso é a ansiedade, que é um problema muito comum também. As pessoas têm dificuldade em induzir e manter o sono porque estão muito ansiosas. E a ansiedade, um dos efeitos que ela tem no corpo é essa. No sono, te mantém mais leve. Qual que é a ideia? Você está ansioso com alguma coisa, tem algum problema, tem alguma coisa que você tem que resolver. Um perigo iminente. O seu corpo responde meio que te não permitindo cair no sono profundo, porque talvez você precise acordar para lidar com algum problema, predador. Essa é a ideia. Se amanhã eu tiver uma viagem pra Itália, eu vou acordar provavelmente várias vezes no meio da noite. Isso, tudo bem. Isso é um estímulo, uma vez, né? O problema é a pessoa ter isso todo dia, né? Sim. Agora, então assim... Depende, quando a pessoa fala assim, tem sono leve, talvez seja o caso dela estar num caso clínico de não estar conseguindo descer pro sono profundo e ficar lá tempo suficiente. A gente precisa ficar no sono profundo por volta de 1h30, 2 horas. Aliás, aquela lavagem que eu falei do cérebro acontece no sono profundo. Então assim, se você não chegar no sono profundo e ficar lá o suficiente, você vai acordar com o cérebro sujo. Cagado. Sujo mesmo. Sujo de substâncias que não eram para estar ali e elas interferem no funcionamento do cérebro. Circuitos envolvidos com a atenção, com o humor. Esse é um dos motivos pelo qual você sente aquela sensação, tipo... Cara, eu tenho uma sensação de que tá sujo mesmo. A sensação parece que a mente tá embaçada. Tá meio nebuloso, você não consegue pensar direito. O dia não tá produtivo. Então, assim, é um sintoma característico de um sono que não teve muito sono profundo. Agora, por outro lado, um outro aspecto disso é a pessoa ter um sono legal, mas ela, por algum motivo, ela está mais reativa a certos estímulos. Certos estímulos acordam ela. Por exemplo, mãe e pais em relação ao choro de criança. Tá. Você cria... Legal, né? Que bom que existe esse mecanismo. Você cria um mecanismo... Porque o seu cérebro, ele não tá desligado de noite. Ele tá processando informações. Se rolar um barulho muito alto, alguma coisa que seu cérebro fala assim, opa, isso aqui merece atenção, precisa acordar. Ele está registrando informações, se surgir alguma coisa muito importante que vale a pena despertar, ele vai te acordar. Mas são coisas que era para ser só coisas realmente importantes, tipo, por exemplo, se alguma coisa tampar sua respiração, vai te acordar. Tá. Que é o que acontece, inclusive, com pessoas que têm problema respiratório. Senão você vai morrer, né? Ou senão, quando você tá dormindo e prende a circulação de alguma parte do corpo. Isso acontece comigo direto. Assim, eu durmo em cima do braço, aí eu corto a circulação do braço, aí eu acordo, não sei se já aconteceu com você, o braço tá morto. Você não mexe e não sente o braço. Porque você cortou a circulação, o cérebro, o seu braço parou os nervos pararam de funcionar. Vamos colocar Isso assim. é muito bizarro. É horrível, cara. É horrível. Eu contei pra vocês. Isso aconteceu uma vez comigo. Eu fiquei tão agoniado, porque eu tava mexendo e não conseguia mexer. É horrível. Você fala assim, perde o braço. Comigo já aconteceu... acontece direto, tu dormir e tal. Assim. Uma vez eu tava trabalhando de perna cruzada e eu deixei a chegar num ponto que eu não senti. Eu levantei e virei. Caiu. Levantei com o pé esquerdo, quando eu botei o pé direito no chão, eu fui pro chão. Eu fiquei, tipo, no chão de casa, sozinho, assim. Mas trabalhando? É porque eu tava de perna... Sim, eu tava em casa, você não percebeu, de perna cruzada. E, não, eu senti, só que eu não imaginei que fosse tanto. A ponto de não ter o sentido do meu pé quando eu apoiei no chão. Não, desliga, né? E olha só, que bom, no seu caso, estava acordado, né? Mas enquanto você tá dormindo, você precisa de algum sistema que te acorde. Senão você vai perder o braço. Você fica ali e corta a circulação por muito tempo...
o tecido vai morrer, bicho. Vai necrosar, vai ficar roxo o seu braço, tem que amputar o braço. Felizmente, te acorda logo antes de... Isso é um exemplo, né? De um estímulo que realmente vai te acordar. Algum problema respiratório, cara, é um problema muito comum da galera com sono atualmente. Porque às vezes a pessoa não consegue dormir. Ah, não sei o que tá acontecendo, não tô dormindo bem, não sei o que. Às vezes é um problema respiratório, porque na hora que você deita, a gravidade no seu corpo muda, né? E às vezes você começa a ter dificuldades, tem desvio de septo, ou a massa do seu corpo em si acaba fechando suas vias aéreas de certa maneira. Então se a pessoa tá roncando, é um sinal de que tem uma coisa errada. E se o fluxo de ar não estiver adequado, o seu cérebro vai te acordar. Pô, você vai morrer asfixiado? Não, né? Melhor te acordar. Então assim, existem estímulos que são para nos acordar, mas às vezes acontece de por algum motivo estímulos que não são tão importantes assim acordam a pessoa. Daí você fala assim, tem um sono leve. Não é que você fica no sono leve, talvez. É porque tem estímulos específicos que, por algum motivo, estão te acordando demais. Tem né? uma que tá acontecendo comigo que eu me sinto um velho, cara. Xixi. Ah, pra mijar. É. Que bom que tá te acordando, né? Que bom, né? Ainda não aconteceu de eu mijar na cama. Mas é como eu tomo muita água, e às vezes eu tomo muita água, tipo, até tarde. Tipo, hoje aqui, vou ficar tomando água. Provavelmente vou chegar em casa e vou tomar. Vou fazer xixi antes de dormir, mas provavelmente umas 6 da manhã eu vou acordar e com vontade de ir no E você vai ao banheiro antes de dormir? Vou. Mas às vezes às 6 da manhã já é o teu horário de acordar. Aí meio que o corpo já tá voltando Mas ao daí normal, eu vou voltar, Pode vou ser. dormir até às 7. Mas daí e às não era pra 7 eu vou acontecer, talvez. levantar e vou no banheiro de novo. Você acorda pra ir ao banheiro às 6? Ah, não é toda noite, mas tipo, uma... E aí você vai ao banheiro, volta, dorme e acorda às 7? É, mas é que daí já é o horário que eu vou acordar. Aí naturalmente eu vou levantar Caramba. e vou no banheiro. Porque assim... Fazer um diagnóstico aqui, né? Cara, você tem que ir no médico, né? Cara, vai no Porque eu tenho médico pedra agora. no rim. Não sei se pode ser uma... Tu teve, né? Eu tenho. Tá, não tira? Nunca tirei. Por causa do... Não fui orientado a tirar ainda. Ah, é? Por causa do tamanho. Não, porque assim, Quase, então você mas acorda ainda com não. despertador, né? É. Por causa do tamanho do quê? Saquei. Às 7, né? É, você acorda com despertador. É um sinal de que você tá dormindo pouco, cara. Porque assim, galera fica puta quando eu falo, né? Não pode falar do despertador. Mas assim, eu preciso falar. Gente, o que é o despertador? Já pararam pra pensar? O que pra é o interromper despertador? o teu sono. Cara, é um dispositivo que só a gente fez isso. Só o ser humano fez isso, né? Um dispositivo que a gente inventou pra interromper o sono, cara. A gente inventou um dispositivo. Eu acho que, se eu não me engano, o despertador ele foi inventado. O Matt Walker conta no livro dele, não lembro a época. Mas eu acho que foi mais ou menos naquela época da Revolução Industrial. Os operários têm que estar num horário específico. Aí começou essa noia de produtividade, entendeu? E, cara, é um dispositivo inventado pra interromper um processo que não era pra ser interrompido. Sim. Que foi uma loucura. Então, assim, se você acorda com o despertador, falando aí pra quem estiver assistindo também, grandes chances de você estar dormindo menos do que o necessário. Andrei, como é que eu faço pra descobrir? Desliga o despertador. Você vai dormir até que horas? Você vai dormir até as 8? Até as 9? Depende do horário que eu dormi. Até as 10? Mas... É o que faltava de sono. Então, assim... Por que eu previ que você usa despertador? Porque se o seu horário de acordar normal fosse 7 horas, provavelmente o seu xixi ia acontecer ali às 7 horas. Os reloginhos... A gente tem relógio no corpo inteiro. E a ideia é que eles estejam todos sincronizados. E aí, provavelmente, você iria... Isso acaba afetando o corpo inteiro. Produção de urina, produção de hormônios. Tudo é meio que sincronizado, tipo uma sinfonia, sabe? E o sono é um marcador importante. É como se fosse uma referência pro corpo de um modo geral, né? Você iria provavelmente ao banheiro às 7 na hora que você acordasse. Que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Que é o meu caso. Sim. Primeira coisa que eu faço ao acordar é ir ao E banheiro. o que sempre aconteceu comigo também. Tipo, na maioria das vezes. É, tipo, eu acho que recente... Não sei se pode ser o time do sono, talvez. Ou às vezes, realmente, talvez a quantidade de líquido que eu tô tomando à noite, por exemplo. Que eu acho que pode influenciar. E aí tem vezes que eu sinto a necessidade de ir no banheiro antes do meu horário de acordar. Ir ao banheiro durante a noite não é em si um problema. Tá? Isso é normal, acontece. Isso... tem vários motivos para isso acontecer, óbvio, né? Quantidade de líquido que você bebeu, idade até. O problema é se a pessoa vai ao banheiro e não consegue voltar a dormir. Isso que é daí que é um problema. Porque alguma coisa está interrompendo o sono, problema aí não. você não está conseguindo voltar. Se você consegue voltar, beleza, porque daí o seu cérebro meio que volta
pra programação de fases. Preciso ir parou, ali entendeu? E vou voltar, tá ligado? Só que o que me chamou a atenção é você acordar naturalmente às 7, você acorda às 6 e pouco para ir ao banheiro, consegue voltar ao dormir e acorda às 7. Se você estivesse acordando naturalmente às 7, provavelmente ia ser difícil voltar a dormir. Porque já tá muito próximo do seu horário de acordar, você não ia estar com sono. Você não ia sentir sono o suficiente para conseguir voltar a dormir num horário tão próximo, entende? Ia ficar só naquela enrolação. Por isso que eu falei, ele deve acordar com o despertador, provavelmente falta sono para você. E essa semana eu consegui encaixar um pouco melhor o meu sono. Hoje eu acordei 20 minutos antes do despertador. É. O natural. É o natural, cara. É o ideal, assim. Eu não uso despertador há anos, né?